O Lula está apavorado com a nova pesquisa para as eleições de 2026. E se já não fosse o bastante o resultado ser péssimo para ele, ainda tem o escândalo do INSS e uma enxurrada de podres envolvendo o nome do filho dele. Sinceramente, do jeito que as coisas estão indo, o Lula vai surtar de vez. Você vai ver também nesse vídeo a nova humilhação do intocável Alexandre de Moraes. Pois é, deu ruim para ele. E para fechar, uma bomba explodiu em Brasília. O ministro André Mendonça abriu um segundo inquérito contra o Lulinha. Só que o alvo não é o Lulinha. É alguém que está muito, mas muito acima dele. Fica comigo até o final para descobrir tudo. Vamos ao vídeo. Flávio Bolsonaro volta com tudo e apavora Lula numa nova pesquisa eleitoral. Saiu hoje de manhã a nova pesquisa da BTG Nexus. E o número do segundo turno é o pior possível que o Planalto poderia imaginar no dia seguinte ao lançamento oficial da campanha do Lula. E olha, saiu aqui no Estadão, lê aqui comigo, nesta matéria, vou direto ao ponto, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro seguem tecnicamente empatados. Para você que estava desanimado, vendo pesquisa colocando Lula na frente ao longo das últimas semanas, o cenário mudou. Estão empatados dentro da margem de erro em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de outubro. E olha aí, Lula registra 46% das intenções de voto, enquanto Flávio alcança 45%. Gente, 1 ponto percentual de diferença. 1 ponto. É essa a distância entre o presidente da República, com toda a máquina do governo, e um senador que ainda nem fechou o vice da chapa dele. E antes que alguém diga que é só uma pesquisa, sim, gente, pesquisa é um registro do momento. Mas o Flávio, ele ter recuperado tantas intenções de voto nos últimos dias é uma prova significativa de competitividade dele contra Lula. E do fato também de que as pessoas elas não querem mais 4 anos de Lula e do PT. Ninguém aguenta mais. E agora deixa eu te explicar o que significa esse empate técnico. Margem de erros de 2 pontos quer dizer que o número real de cada candidato pode estar 2 pontos acima ou 2 pontos abaixo do que foi publicado. Com Lula em 46 e Flávio em 45, os dois intervalos se sobrepõem. Lula 46 vai até 48 e baixa até 44. Flávio em 45 vai até 47 e baixa até 43. Os dois intervalos aí eles se sobrepõem quase inteiros. Na prática, hoje, qualquer um dos dois pode estar na frente. Mas o dado que realmente estraga o café da manhã do Lula não é esse, é o movimento. Olha aqui, na pesquisa anterior, no mesmo instituto, de 27 de julho, o placar era bem diferente, era Lula 47 e Flávio 43. Ou seja, em uma semana a diferença caiu de 4 pontos para 1. Os familiares do Alexandre de Moraes processaram o senador Alessandro Vieira em R$60 mil e perderam de forma humilhante. Eu vou te contar essa história agora. Segundo a CNN, a Justiça de São Paulo, na primeira instância, rejeitou a ação, mais uma ação da mulher do Moraes, a Viviane Barsi, e também dos seus filhos. Eles alegavam ter sido acusados pelo senador Alessandro Vieira de estarem associados ao PCC. Não foi isso que o senador Alessandro Vieira fez. Numa entrevista, o que o Alessandro Vieira disse foi que havia circulação de recursos que afetavam familiares, tanto dos ministros Alexandre de Moraes, quanto também do ministro Dias Toffoli, em razão, e aí é que é o ponto, em razão da contratação deles pelo Banco Master. Então, ele justificou que a contratação do escritório da mulher do Moraes pelo Banco Master é que ligava o escritório a esses recursos que poderiam terminar no PCC. Essa foi a alegação do Alessandro Vieira, mal interpretada pelos familiares do Moraes, e a Viviane Barsi foi lá, processou e perdeu. Aliás, é o segundo processo que me parece que ela atua e perde. De todos os 2 que eu acho que ela atuou até agora, que a gente tem notícia. Um do Master recebeu ou tem um contrato de 129 milhões, atuou em um processo e perdeu. Uma queixa-crime. E agora esse outro atuou em nome dos familiares e perdeu de novo. O que se sabe, ela atuou em 2 processos, perdeu os 2. Claro, enfim, tô aqui exagerando, mas enfim, o ponto é que perdeu mais esse processo. O juiz de primeira instância disse que, além de interpretar errado a entrevista do Alessandro Vieira, a mulher do Moraes e os seus familiares
também se esquecem de que há imunidade parlamentar por parte do senador prevista no artigo 53. Olha o absurdo que está diante de nós. Um juiz de primeira instância precisa contar um ministro do STF aos seus familiares da existência do artigo 53 na Constituição que o ministro Moraes deveria estar guardando e protegendo. Ou seja, ele está violando a Constituição e precisa vir um juiz de primeira instância contar para o Moraes que existe esse artigo que prevê que a imunidade dos senadores para falar é absoluta, e é absoluta sim, senhor. André Mendonça abre o segundo inquérito em uma semana contra o Lulinha. Mas o verdadeiro alvo não é o Lulinha, mas alguém acima dele. Deltan, é quem eu tô pensando? Sim, é quem você tá pensando. É um cheirinho de justiça chegando nesse vídeo. Pessoal, é isso aí. O ministro André Mendonça autorizou o segundo inquérito contra o filho do presidente da República. Deltan, segundo inquérito? Como assim? Em menos de uma semana? Sim, pessoal, segundo inquérito. O primeiro era de tráfico de influência ou corrupção do Lulinha sobre o Ministério da Saúde e também em relação ao próprio gabinete do presidente. Isso para aprovação de produtos com cannabis. Eu vou te mostrar agora o segundo inquérito e deixa eu te contar aqui um segredo. Pessoal, a Polícia Federal já está pedindo um terceiro inquérito. E eu vou te mostrar por que toda essa investigação no final da linha não é sobre o Lulinha. É sobre um outro personagem muito, mas muito poderoso, bem mais poderoso do que o Lulinha, e você já deve estar aí imaginando quem que é, né? Tá? E leia aqui comigo o que saiu nesta reportagem aqui do G1. A Polícia Federal apura se o filho mais velho do presidente Lula, o Lulinha, atuou para favorecer empresários junto à Dataprev, empresa pública responsável pelas bases de dados da Previdência Social e outros programas sociais. A PF investiga os crimes de tráfico de influência, corrupção, lavagem de dinheiro, conta aí, e organização criminosa. 4 crimes, gente. Um deles, organização criminosa. A Dataprev é aquela estatal que guarda os dados da Previdência e também dos programas sociais, ou seja, é um coração ali do sistema por onde passou a farra do INSS que descontou bilhões dos aposentados. E olha como é que a Polícia Federal chegou lá, segundo apareceu aqui nesta matéria do Estadão. A PF identificou uma viagem emitida com o mesmo localizador que foi feita por Kleber Ribas com Lulinha. Para a PF, esse elemento indica que o empresário pagou as despesas do filho do presidente. Meus amigos. Mesmo localizador de passagem, viagem para Foz do Iguaçu de dezembro de 2024, e a empresa desse empresário, que tem o nome ali 3 Structure It, ou seja, estruture isso 3 vezes talvez, tem hoje aí mais de 55 milhões de reais em contratos vigentes com o governo federal. Presta atenção. Gente, a empresa que pagou a passagem do Lulinha tem 55 milhões de reais em contratos com o governo, com quase 47 milhões de reais já pagos desde 2023. Olha, isso aqui tudo vai desaguar onde eu vou te contar. Segura aí que eu ainda vou te falar desse personagem que vai te bater um déjà vu, vai te bater aí uma palpitação no coração, porque talvez a justiça esteja chegando. A gente está falando agora de tráfico de influência no artigo 332 do Código Penal, que significa você cobrar uma vantagem de alguém a pretexto de ir lá e influenciar numa ação do funcionário público. E preste atenção na palavra, você cobra para influenciar. Para existir esse crime, o sujeito, a pessoa, precisa ter alguma influência para vender aquilo que o funcionário público está fazendo. E importante, o tráfico de influência é a venda de fumaça. Se vende que vai influir, mas você pode até nem influir de fato. E aí eu te pergunto, que influência que o Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, tem, hein? Ele não é ministro. Lulinha não é servidor público. Ele não ocupa cargo nenhum, não assina nada. Lulinha não decide nada. Ele não tem uma linha de currículo que explique por que o empresário do setor de tecnologia pagaria essa passagem para ele. Sozinho, o Fábio Luiz ele não abre porta de diretoria de nenhuma estatal. Lulinha não é nada. O que ele vende não é, gente, competência também, tá? O que Lulinha vende é sobrenome. É o acesso, é o telefone que atende, é a reunião que acontece porque quem pediu é o filho do presidente da República. Isso tudo segundo as suspeitas e indícios da Polícia Federal. Agora, tira o pai da equação. Não sobra empresário nenhum querendo viajar com ele. Por isso que qualquer investigação séria sobre tráfico de influência do filho vai necessariamente na direção do pai, na direção dele, de Lula. Não porque alguém queira perseguir o Lula, mas porque a influência que está sendo negociada é a influência do pai. Isso é óbvio, é juntar 2 mais 2. Qualquer pessoa entende. É o poder do presidente da República que está sendo vendido no varejo. E eu digo mais, se ele estiver vendendo atos de funcionários públicos, entregues de fato, se tiver gente ali envolvida, recebendo, direto ou indiretamente, meu amigo, aí o buraco é mais embaixo. Aí é corrupção. O que também não seria uma novidade, né, em se tratando de Lula. Mas também não deixa de ser revoltante depois de tudo aquilo que a gente viveu e vive no Brasil.
No primeiro inquérito, a Polícia Federal apontou a suspeita de que o filho do presidente teria exercido influência junto aos servidores da própria presidência da República, como eu te contei. Ou seja, a investigação ela já bateu na porta do gabinete presidencial. Agora, na segunda investigação, a gente vai mais fundo nesse poço de lama do PT e da família Lula. E é assim que esse tipo de esquema funciona na prática. O poderoso quase nunca aparece. E quem aparece é quem? É o parente, é o amigo, é o operador, é o dono da empresa. O poderoso, meu amigo, só aparece com codinome. É o amigo do meu pai, é o amigo do meu pai, com referências codificadas. É esse pessoal que viaja, que assina, que recebe, são os outros, o entorno. O nome do chefe, ele fica sempre numa casa de distância para frente, sempre codificado, escondido. Claro que as defesas negam tudo, né? Os advogados do Lulinha, eles chamam a apuração de pesca probatória e dizem que a Polícia Federal não achou prova nenhuma e que ele não interveio em favor de ninguém. O empresário, ele diz que é amigo pessoal e que nunca fechou negócio com a Dataprev. E você acredita neles? Me responde aí nos comentários. Você acredita que o Lulinha conseguiria abrir uma única porta no governo se ele não fosse o filho do presidente? Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo.